Saudações, ouvintes! Vocês estão em sintonia com o podcast Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Reflexões, leituras e entrevistas sobre aspectos emergentes da literatura, suas relações com os povos indígenas e seus potenciais de transformação. Eu sou o Bruno Franks, proponente deste projeto e seu guia por entre os rios, florestas e lavrados das narrativas encantadas. Em plena era das catástrofes, emergem das margens, periferias e frestas do decadente império antropocênico os potentes ecos ancestrais. São as literaturas indígenas que, com a competência estilística e sabedoria ancestral, ocupam os territórios literários com suas narrativas insurgentes. Partimos das literaturas de emergência como eixo dos nossos encontros com autores e autoras das literaturas indígenas, destacando em cada episódio um dos pressupostos fundamentais da LDE. Bom, estamos hoje aqui com Soni Fesek, ou Wei Pachi, irmã em Sol e Makuxi. É poeta, professora, pesquisadora e editora, cofundadora com Devaí Fiorotti da Wei, primeira editora independente de Roraima, especializada em autores indígenas. Pós-doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima, doutora em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense, autora de Pouco Verbo, lançado em 2013, Movejo, em 2020, e o Examã, Mulheres que Fazem Sol, em 2022. Esse livro foi semifinalista do Prêmio Jabuti na categoria Poesia. E, além de tudo, mãe da Amora, Amora Fiorotti, uma menina linda que é a cara da Soni com um pouco do Devaí também. Soni, estamos honrados com sua participação aqui no Ecos Ancestrais. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Nossa, eu que fico feliz com essa participação e muito emocionada também, né? E aí eu ia até falar, né, que a Amora, ela tem um pouquinho meu, mas tem a alma completamente do Devaí, impetuosa, quer engolir o mundo, né, com muita arte também e fazendo com que os dias sejam mais amorosos, né? Por isso que é Amora. Agora, apesar da proposta ser um bate-papo descontraído, eu tenho algumas perguntas. Eu queria começar com uma bem básica. O que são as literaturas indígenas para você? Quais as suas potências? Nossa, então essa pergunta para mim, né, é bem especial porque ultimamente, né, eu tenho andado às voltas, né, com essa teorização do que seriam as literaturas indígenas, né? E eu acho que assim, uma coisa que eu tenho aprendido, né, junto com outras autoras, outros autores, e principalmente os mais velhos, né, é que as literaturas indígenas, elas são vivências, né? E o que se diferencia bastante das chamadas literaturas ocidentais, né? Porque, inclusive, né, um grande estudioso da literatura brasileira, né, da formação da literatura brasileira, que é o Antônio Cândido, né? Ele vai dizer que a literatura brasileira, no início, né, ela é um sistema, né? Que se relaciona à obra, autor, público, né? E aí entra a questão da permanência de uma obra ao longo do tempo e assim por diante, né? E aí, só que essa é uma ideia muito ocidental, né? E eu acho que um dos grandes problemas hoje é justamente essa ideia de sistema, né? A gente está sendo mesmo, né, falando inclusive como professora, né, a gente está sendo engolido, devorado, dizimado mesmo pelo sistema, né. Há pouco morreu uma professora, né, eu acho que você deve ter visto, Bruno, nas redes sociais, que causou muita comoção, né, que depois de ter sofrido muitas cobranças, né, para cumprir prazos, regras e metas, sofreu um infarto fulminante e morreu, né, na sala pedagógica, né, durante a reunião. Então, né, e fora outros casos, né, de professores adoecendo, né, e assim por diante. Então eu acho que, assim, a cada dia mais eu vejo que a literatura indígena é justamente essa vivência, e é uma vivência que deve ser sempre feita em coletivo, né, essa vivência da conexão, seja com a natureza,
seja com as outras pessoas, com outras culturas, outras línguas, né? Conexão e reconexão também, né? Falando inclusive de pessoas que estão aí no reencontro, né? Reencontro étnico, no reencontro mesmo, né? Identitário, né? Como ficou conhecido, ou retomada, né? A palavra. Então, para mim, né, as literaturas indígenas, a cada dia mais, né, se significando isso, vivências, né? E vivências, em especial, através da arte. Que legal. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. E ela vem de fora do sistema, né? São vivências, elas são palavras escritas, mas que elas surgem da oralidade com a ancestralidade muito presente, né? E trazendo mensagens de fora do sistema por pessoas que foram forçadas a ficar à margem do sistema durante toda a história colonial, desde a invasão europeia nesse território, né? E agora se apropriam dessa linguagem para utilizar de uma outra forma, uma potência gigantesca. Exatamente, né? De fazer justamente, né? Acho que eu sempre falo de reencantar, aí vem a palavra, né, de reencantar, cantar, né, encantar novamente os mundos, né, de dizer que, olha, existem outros pensamentos, outras formas de ver o mundo para além dessa ocidental, né, que quer mutilar mesmo, né, quer reduzir a uma única língua, a um único modo de ser, né, a um único sistema, né, que vem, como a gente viu, né, só mesmo dizimando cada vez mais, não apenas os povos indígenas, como os próprios, né, povos agora, né, da ocidentalidade. É, eu acho que é aí que vem a força, né, das literaturas indígenas, porque ela propõe outro modo de estar no mundo. E esse modo de estar no mundo imposto pela sociedade ocidental está levando ao desastre, à catástrofe total, né, com risco Colapso de total. extinção, né, da espécie humana e de diversas outras espécies que coabitam esse planeta com a gente, né. Já os povos indígenas, os povos originários do mundo inteiro preservam outros modos de encarar o mundo, outras perspectivas, outras relações, outras conexões, né? Um respeito por toda forma de vida. E, e eu acho que isso está sempre, de alguma maneira, presente nos textos das literaturas indígenas, mesmo que não aborde diretamente essas questões, né? Totalmente, é principalmente a ideia do múltiplo, né, que é uma parte considerável, né, das cosmovisões, porque não é só uma, né, são várias indígenas, né, e que por isso que às vezes eu tenho um pouco de relutância de falar de identidade, né, porque também já é uma problematização que surge, né, desse contato com, né, com o branco, né, com a branquitude, na verdade, né. E porque quando antes, né, você não falava de identidades, né, nesse sentido, até que tem um termo, né, um estudioso chamado Pedro Cesarino, ele usa um termo que eu até gosto muito, que é de pessoalidade, né, ele estuda o povo marubo e uma pessoa maruba é feita de 5 pessoas dentro dela, né. E eu vejo isso também muito aqui nos povos indígenas, né, antes da imposição da Igreja Católica, né, que só diz que você é uma pessoa, um indivíduo, uma alma, um Deus, né. E antes não, tudo era gente, né. E eu tenho até apelidado isso de gentidade, estou tentando desenvolver também, né, porque tudo é gente pra gente, né. A vovó Barro, por exemplo, é uma pessoa, o vovô Maruai, que é a resina do breu branco, né, é um vovô. A gente tem, né, o vovô Osga, enfim, né, a gente, além disso, estabelece essa relação de parentesco, né. E nós também, né, essa pessoa que nós somos, são várias na verdade, né. E que é nisso, né, nessa capacidade de ser gente para além do humano. Ou melhor, né, acho que junto com o humano também, né, mas que não se resume a ele, né. E, e essa proposta, né, chamada também da cosmopolítica, né, dos povos indígenas, que ela ao tratar e entender como gente outros seres vivos, entidades, rios, montanhas, né, que
que são tratados e são relacionados dessa forma de igual para igual, isso gera um outro modo de, né, de interagir com tudo que para o ocidental é recurso, pode ser utilizado para qualquer coisa, pode ser exaurido, pode ser devastado. Já nessa relação Exato. com gente, isso é impossível, não tem espaço, né, para esse abuso, para essa perversidade que se faz. É isso mesmo, é perversidade, essa bem palavra, né, que, enfim, resume, né, realmente tudo é um recurso e não é, né? Então, quando você trata como gente, como uma pessoa, né, há ali, né, um respeito porque você entende o outro como como a si próprio, né? É engraçado que é bíblico, né? Inclusive, mas não se entende assim, né? A gente só entende o outro como um outro humano. E enquanto que os povos indígenas, o outro, essa outra gente, né? Eu falo isso um pouco na tese também, essa gente outra, é isso, a gente, independente de ser tratado, da gente enxergar como animal, ou como vegetal, mineral, né? Até espírito mesmo, né? É gente. Então merece respeito, merece que a gente se relacione com ele através do que a gente chama de alianças afetivas, né? O Krenak tem esse termo que eu gosto muito de utilizar, né? Uhum. Mas quando a gente fala de afeto, né? Não apenas no sentido da afetividade, né? Das relações que você estabelece com o outro, de carinho, né? Mas também de afecção, de afetar, sabe? Porque quando se rompe essa ligação, né? Da afetividade, aí vem a outra, vem, né, a afecção, vem aquilo que causa doença. Então, eu gosto muito de ver por esse lado também, né? Eu sempre percebo os parentes, né? Eles, antes de entrar na mata, de entrar no lavrado, de entrar em algum lugar, sempre no rio, né? Pede licença, né? Porque é isso, são outros mundos que a gente está ali coexistindo, coabitando com eles, é preciso, né, entrar nesses mundos com respeito, né? E essa cosmovisão reconhece que estamos imersos no sagrado, né? Enquanto a sociedade ocidental retirou o sagrado do mundo, jogou lá para o céu inatingível, para Isso. só alcançável numa vida após a morte, dos povos originários indígenas se reconhece a sacralidade de tudo, né? A gente vive imerso no sagrado. Até um pajé guarani uma vez me corrigiu que eu falava do reencantamento do mundo. Eu falei, não, mas Aham. o mundo não foi desencantado. O que desencantou foi a visão, né, dos ocidentais com relação ao Uhum. mundo. O mundo sempre continua encantado. E aí a Isso, perspectiva de cada um com relação a esse mundo e enxergar esse encantamento ou não. exato, né? O sagrado, né? E eu acho que aprendi muito isso com a história de Macunaíma, que foi contada pelo seu Clemente Flores, né? É, justamente, né, hoje, se você pergunta, ele é o Macunaíma, né, no caso, é uma entidade e é muitas vezes relacionada com o sagrado, né? Só que o sagrado não é aquela coisa intocável, não é aquela coisa que se separa do comum, ao contrário, tá ali sempre perto, tá ali sempre junto, inclusive naquilo que a gente entende como humano, né? Desde sentimentos assim que, né, a ocidentalidade considera reprovável, ações, né? Mas reconhece isso também como parte, né, do que é o sagrado, né? Porque o sagrado não é não tocar, mas é se relacionar com aquela, né, com aquela gente, com aquelas gentes de forma respeitosa, né? Respeitando as formas de pensar. E é isso que esse pai já falou é muito certo também, né? Porque o encantamento sempre existiu, né? Só que as pessoas esqueceram, né? As pessoas, principalmente a ocidentalidade, esqueceu de, por exemplo, a ouvir de que existem, né? Se existem outras gentes, elas têm outras línguas também, né? O rio tem uma língua, enfim, um ambiente, né? Isso que chamam de natureza de ambiente, né? Que são só outras pessoas, tem seus próprios idiomas, né? Então, quando eu falo em reencantamento, eu falo nesse sentido da gente ensinar de novo, né? A reaprender, inclusive eu também, né? Que cresci em contexto urbano, reaprender a ouvir essas palavras outras, essas línguas outras, né? E
de alguma forma, ensinar isso também, principalmente para os mais novos, né? Que estão ainda aí, né? E que ainda podem aprender de novo a ouvir esse encantamento do mundo, né? Então, é nesse sentido, eu acho que a gente vem, né, trabalhando, né, de reencantar os mundos no sentido de fazer com que as pessoas reaprendam a ouvir essas línguas outras, né? E a arte é esse lugar em que se manifestam esses diálogos, né, com as gentes outras. E para mim tem sido também, né, esse lugar que é múltiplo e que a gente restabelece conexão de novo com todas as gentes, inclusive aqueles que já ancestralizaram, né? Legal, eu acho que você já deu uma deixa para a próxima pergunta, que eu ia perguntar por que que você escreve. Você falou um pouco aí, indicando algumas questões de educação e de estimular esse reencantamento do mundo. Como que é para você, assim? Por que que você se engaja na escrita? Por que que você se coloca essa missão? Sim, nesse aspecto, nisso, né, justamente, de compartilhar, né, um pouco com os outros essa minha trajetória também, né, de reaprender a ouvir, né, e a arte é esse lugar em que se manifestam esses diálogos da gente estabelecer com os outros, né, que já ancestralizaram, por exemplo, outras pessoas, né, outras gentes. Mas hoje também, né, além de estabelecer essa conexão, né, com o próprio povo, para mim foi essencial também, né, escrever, pesquisar, né, para entender melhor essas cosmovisões, né. Escrever faz parte também do que a gente chama de cosmoação, né, porque não adianta a gente ter uma cosmovisão, de a gente, né, querer entender essas visões de mundo, se a gente não vai agir junto com eles, né. Então a cosmoação também é isso, né, você estabelecer um compromisso, né, seja com o povo, que significa para mim escrever, né, estabelecer esse compromisso com o povo, né, de ajudar nessa luta, nesse campo que é a literatura, um compromisso também de fazer com que essas vozes, né, ecoem mais longe, porque as pessoas ainda pensam assim: "Ah, os indígenas não têm voz nessa sociedade", né. E não é isso, a gente tem muita voz, a gente tem muito canto, tem muita história, né. A gente só vai através desse outro campo, né, desse outro território que é a literatura, potencializar essas vozes, né, amplificar essas vozes mesmo, né. E principalmente, né, para mim, é um compromisso de vida profissional e um compromisso também com as meninas em especial, e mulheres indígenas, né, que se vejam e vejam que são possíveis, se vejam como possíveis, vejam que há outros territórios em que elas também podem ser possíveis, né, porque Roraima é um estado com muita violência contra as mulheres. E com as mulheres indígenas, então, é ainda maior, né, porque há invisibilidade, muita invisibilidade ainda, não é muito discutido, né. Por exemplo, para se ter uma ideia, né, o mapa da violência de 2015, né, que saiu pela Flaxo, pela OPAS, OMS, né, lá não era nem descrito, qual em Roraima, né, que era um dos primeiros lugares, mas quando iam, né, categorizar essas mulheres, né, racialmente falando, só se dividiam em brancas e negras. Cadê as indígenas no estado que é o quinto do Brasil, né, em população indígena? Não estava, não estava lá, né. Então a invisibilização é muito grande, né. Então eu também escrevo, né, para isso, né, mas é isso, esse compromisso, né, que a gente estabelece dessas maneiras com o povo, com as meninas, né, que virão, as netas das netas, né, tem um poema que eu falo isso, e que se vejam como possíveis, né, como um outro território ainda também a ser demarcado. Com certeza. Talvez aqui caiba uma leitura daquele poema seu, Nós Mulheres Invisíveis, que tal? Eu amo esse poema porque ele fala de muitas coisas, né, que são muito caras, em especial para as mulheres, né. Sim, e E ele muito diz potente. assim
Sim. E ele diz assim: nós, mulheres invisíveis, aprendemos pela casa a linguagem dos cômodos, apertando entre os dentes nosso silêncio de sangue, empurrado pelos quartos, como os filhos que teremos e que nos odiarão pelo espelho. Mas, ainda assim, o espelho virá. Nós, mulheres domésticas, desaprendemos do nosso antigo nome, que antes dizia bicho, rio, sol, beija-flor, para virar água de batismo, catequese, castigo, rima qualquer entre o sonho e o desprezo, que não grita mais a palavra Deus, mas ainda assim dito e muito bem dito. Nós, mulheres silenciosas, muito menos parecidas com as outras, vivas ou mortas, guardamos entre as pedras os ossos dos homens que jamais nos predisseram. Assim como a eles, só nos restam cantigas rupestres incrustadas nos ermos de não ir, mas que ainda assim iremos. Que não se enganem, toda aquela que faz silêncio guarda o intocável. Assim, permanecemos, tecendo a vida como a fibra de um ornamento, uma língua de fumaça que só diz palavras de cura, afiando a lâmina pela terra em luta. Nós, mulheres infinitas. Para as mulheres indígenas. Nossa, que lindo. Muito bonito, e muito forte, muito. Parece que rasga assim com uma sinceridade guardada, né? Por conta desse silêncio imposto, mas as mulheres são infinitas, elas guardam uma força muito grande. Isso me lembra uma reflexão que eu tenho feito, que é de tudo aquilo assim que mais se afasta do ideal da colonização patriarcal, racista, antropocêntrica, tudo que mais se coloca no oposto disso, né, ou que até é, é preterido, né, é perseguido pelo modelo ideal desse sistema, né, tudo isso preserva sementes de algo que virá, né, preservam o novo, talvez o futuro ancestral, né, Isso. que estão ainda imersos no sagrado, né? E talvez por isso, por serem relegados a um papel, né, de perseguição ou de, né, fora do centro, né, mais à margem, às periferias do sistema, acabam tendo essa potência gigantesca dentro de si. Talvez fosse assim com os povos indígenas, com as crianças e com as mulheres. O que você acha? Sim. E assim, esse poema, né, eu escrevi depois de saber coisas, né, por exemplo, né, os povos indígenas, as pessoas indígenas, né, por lei, que foi o Diretório dos Índios, né, mil, vamos lá, eu sempre me lembro, eu sempre me esqueço dessa data, mas o Diretório dos Índios, 1575, por aí, né, Uhum. depois você checa essa data, tá, Bruno? Não Tá. sei, não estou muito bem lembrada. Minha memória, assim, depois da Covid foi horrível, né? Mas o Diretório dos Índios, né, proibiu que as pessoas indígenas fossem, primeiro, falassem as suas próprias línguas, né, e depois que as crianças fossem batizadas com seus nomes, né. E é uma situação que permanece basicamente até 88, né. Em 73 a gente tem, né, por exemplo, o Estatuto do Índio, que ratifica isso, só que obrigando, vamos dizer assim, né, aqueles que queriam ser cidadãos brasileiros, se quisessem, primeiro eles tinham que provar que falavam a língua portuguesa, ser maiores de 18, serem, úteis na sociedade, sabe-se lá o que isso significa, né. E com as mulheres isso foi pior, né, porque, eu fiz uma parceria com a Georgina, que agora é Kauonó, né, Ush, ela fez os bordados do livro, né, bordado e desenho, lindos, são maravilhosos, é a minha artista indígena contemporânea, né. Aliás, eu não gosto também muito dessa palavra, é minha artista indígena atual preferida, e ela fez, né, os bordados, os 15 bordados. E eu fiquei sabendo da história da avó dela, né, e acho que honrando também essa avó dela, como muitas outras avós, né, ela foi uma criança de 10 anos que foi dada para uma família de brancos para ser criada,
mais no sentido de ser, né, empregada doméstica do que de fato adotada, né? E toda vez que ela tentava falar com esses padrinhos barra patrões, né, ela levava um tapa violentíssimo na boca de arranca-sangue. Aí ela tinha um nome também em Makuxi, que significava luz, que é Aká, Dona Aká, né? E ela muda o primeiro nome de Aká para Regina, mas já tinha Regina na família, mudam de novo para Iracema, né? E que é, eu acho que é a coisa mais cruel e perversa, né? A gente falando de perversidade, que aconteceu para essa mulher, né? Porque Iracema é aquela personagem de José de Alencar, né? Do indianismo, que abdica de tudo para ficar com o europeu, né? Das suas funções, da família, de tudo, inclusive da sua própria maternidade, com relação àquele filho que ela tem com o europeu, né? No final, ela, de fato, ela abre mão. O que fala muito de como nasce essa sociedade brasileira, né? Que não reconhece essa mãe indígena, mas que está lá, né? E a Dona Cá, né? Ela cresceu, amadureceu, teve filho, neto e simplesmente não falava mais, nem o macuxi, nem o português. Silenciada, completamente. E, e aí, quando ela morre, né, a Georgina e a Idelvânia, maravilhosa, trabalhei com ela também, num outro projeto, né, foram lá arrumar as coisinhas da Dona Acá, né, e aí acham os novelos de lã, os novelos de linhas de algodão, as agulhas de crochê, as agulhas de bordado, que era a forma com que ela encontrou, né, de se comunicar com o mundo, de falar. Ela falava na língua do algodão, que a gente esquece também que é um vegetal e que é gente, né? Uhum. E deixou essa arte para a neta, que retoma, né? Que reencontra essa arte e faz reverberar a voz dessa mulher através desse livro. E por isso eu fiquei tão feliz quando ele chegou, né, nas finais do Jabuti. Para mim foi assim emocionante por isso, né? A gente chegar com essas mulheres, né, dizendo nós fazemos poesia, né? Olhem aqui, né? E eu choro sempre, né, quando falo disso, mas é isso. Aliás, parabéns. Acho que é muito importante, né, diante de tudo que a gente está falando aqui, essa visibilidade, né, dada pelo prêmio. Mas é uma conquista muito Exato. importante para vocês. Eu queria linkar aqui com a questão da literatura de emergência, que é uma abordagem que atravessa e costura os episódios desse podcast, né? Eu acho que a gente separou um pressuposto aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o pressuposto 3, que é a polifonias emergentes, que propõe o reconhecimento Sim. de outras formas de ver o mundo, promovendo a diversidade cultural e estimulando a representatividade. A intenção é que, através da literatura, possamos ouvir a sinfonia multicolor dos povos. Tem até um trechinho aqui que eu separei que fala assim: os livros são portais do tempo e no espaço. Através da leitura, podemos conhecer e, de certa forma, até experienciar outros modos de vida, outras perspectivas de mundo, em qualquer lugar ou momento, no passado, presente ou futuro. Superamos qualquer barreira, conhecemos seres invisíveis, fantásticos, transcendentais, nos relacionamos com animais, plantas, rios e montanhas, participamos de rituais, habitamos o imaginário subjetivo de personagens, sentimos suas dores, compartilhando seus amores, participando de suas lutas e celebrando suas conquistas. E ao fazer tudo isso, temos oportunidades de rompermos nossas bolhas individuais, culturais, antropocêntricas e todas as carapaças em que carregamos preconceitos, ideologias e naturalizações criadas pelo sistema opressor em que vivemos. Os múltiplos mundos possíveis do futuro ancestral já existem na literatura. O universo literário é um território imenso e grandioso onde cabem tantos mundos quanto possíveis e imagináveis. Que coisa linda. Você E é comentasse isso um pouco isso. mesmo. E é isso mesmo, né? E assim, a gente, quando falando também, né, de como a literatura indígena e essa de emergência, de polifonia, né, é justamente, né, atua também nessa aliás, eu nem gosto do termo descolonização, eu prefiro contracolonização, né? Uhum.
ou melhor falando, eu nem gosto também, eu gosto de macuxizar, de wapchanizar, né? Uhum. Macuxizar de novo o mundo, né? No sentido de mostrar que essas literaturas, né, elas mobilizam todos os sentidos, né? Por isso que ela é uma vivência, né? Então, ela começa, né, com a voz, olha só, né? Na audição, ela começa com o canto, né? Os cantos cantados nos parixaras, nas grandes rodas de dança, né? Nas inscrições no chão, né? Com os passos de dança, vai para o corpo com as tintas de genipapo, de urucum, né? Vai para a pedra, quando a gente percebe que o corpo humano é perecível, né, a voz humana é perecível, né, vai para a pedra e deixa lá aquela marca, né, que dura um pouco mais. Mas eu acho que principalmente, né, se inscreve na memória e no afeto, né, e eu acho que é por isso que a gente ainda chega, né, encantando e reencantando de novo, né, os mundos por causa disso, né, por causa dessas polifonias, dessas múltiplas vozes, dessas múltiplas formas, né, mesmo de vivenciar a literatura, né, e eu acho que isso para mim nossa, é isso que é emocionante, né, é isso que faz com que essa resistência, né, se coloque de uma forma tão bonita, né, como ainda é, mas também de uma forma tão, né, marcante no sentido de denunciar, de cobrar os direitos, né, e, enfim, de dizer que há possibilidades, né, para a gente adiar mesmo, né, o fim dos dias, o fim do mundo, né, e que a gente se mantenha um pouquinho ainda aí, como diz o parente Ailton Krenak, né, ainda de estender um pouquinho nossos dias sobre esse planeta, né. E acho que nesse sentido a Way Editora ela vem contribuir, né? Porque ela tem esse foco que vocês têm de publicar obras de artistas, palavras indígenas, até financiando publicações, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho bonito e importante da Way. Sim, né, ele começa, na verdade, com um projeto Pandompiá, né, que era coordenado pelo professor Devai Fiorotti, né, que ouviu, né, é um gesto que ainda hoje é aparentemente tão simples, mas que se a gente for parar para perceber, em especial na academia, ainda é um gesto muito, né, muito difícil, né, de se fazer, muito pouco exercitado. E ele, né, chegou aqui e queria saber mais, né, o que essas pessoas tinham para contar, e foi ouvir cerca de 39 anciãos indígenas, né, das terras indígenas Raposa, e na verdade começou com a terra indígena São Marcos e depois foi para Raposa Serra do Sol, né, ouvir os mais velhos. E aí a gente percebeu que era muita beleza, era muita, né, eram muitas histórias, muitos dados que não poderiam se resumir a um relatório, né, de projeto de pesquisa que ia ficar engavetado. Essas histórias, essas vozes tinham que circular para além, né, desses locais aqui que ainda, infelizmente, são considerados, né, a periferia da periferia da periferia dos estudos literários. Então, eu já tinha também um certo conhecimento com relação à editoria, né, que resultou no meu primeiro livro, né, que era o Pouco Verbo, né, que foi uma cooperativa poética. E aí a gente juntou esses dois conhecimentos e fundou a Way Editora, né? Tanto é que os livros, né, que a gente publica, a história de Macunaíma, a história do Timbó, a história do Urubu Rei, né? Elas foram financiadas, né, pela própria editora, é uma editora independente, né? E a gente queria fazer isso. Então são tradutores indígenas, são artistas visuais indígenas que fazem, né, todas as ilustrações, os bordados dos livros, né? E transformam, né, nesse objeto chamado livro, para que se alcance, né, outros lugares, né, para além daqui, né, do chamado Círculo Roraima, né, para que as pessoas conheçam mais também das nossas histórias, né, porque ainda hoje, quando a gente fala, primeiro, né, tem gente que já me perguntou, mesmo eu saindo o Brasil afora, né, fazendo essa divulgação do próprio livro, né, o Examã, Mulheres que Fazem Sol, já me perguntaram: "Nossa, mas vocês não são povos ágrafos?", né.
mas vocês têm literatura, né? Aí dependendo do dia, né, do humor também eu respondo ou não, né? É, Mas, assim, já me perguntaram, mas literatura indígena para quê, né? E aí eu falei, mas por que não literatura indígena, né? Então, e foi isso que a Way Editora, né, ainda continua, né, aos trancos e barrancos, né, que eu brinco que eu sou eu editora, né, que é eu agora, né, desde, por exemplo, do Ex-Amanda, a primeira linha do verso até a porta dos Correios, né, eu estou envolvida, né, mas é claro, né, junto com os artistas, com o diagramador Abraão, que é maravilhoso, né? Mas ainda é também um trabalho de resistência aqui em Roraima, né? Que política pública a gente só está tendo agora, né? Basicamente com as leis da Aldir Blanc, Paulo Gustavo, né? Que foram importantíssimas, né? Que estão sendo ainda. Então, né? Tem sido esse nosso trabalho, né? Inclusive o nosso slogan, né, era assim, Way Editora, porque livros são sóis, né, de levar esses pequenos raios de sol, né, cada vez mais adiante, né. nossa, é um trabalho muito bonito e eu sugiro e recomendo ao ouvinte procurar a Way Editora. A gente vai colocar na descrição os links para o site, para onde tiver mais informações sobre as publicações da Way Editora, também sobre a Sony. E queria aproveitar que a gente falou da Way e do Devaí, da gente fazer duas homenagens que a gente combinou de fazer aqui no final, antes de encerrarmos. A gente queria homenagear duas pessoas imensas para a educação e para as letras do Império de Wei, que é como a Sony chama o estado de Roraima, né? Os Sim. dois nos deixaram cedo demais, né? Mas os seus legados, escritos e vozes permanecerão soando nas páginas dos livros e em nossos corações. Primeiro falar do Devair Fiorotti, que ancestralizou em 2020, mas a sua presença em Roraima segue fortíssima. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas todos se referem a ele com muito carinho e admiração, assim, até parece que eu já conheço ele, de tanto que as pessoas falam nele, já li bastante coisa dele também, muito bom, com uma dedicação, uma sinceridade, uma honestidade, assim, um engajamento muito bonito. E uma competência, né, na literatura, na pesquisa, na área dele. Ele fez graduação, mestrado e doutorado em letras na Universidade de Brasília, foi professor efetivo da Federal de Roraima, no quadro permanente dos programas de mestrado em Educação e Letras. Atuou com artes verbais ameríndias, identidade, crítica literária, linguagem poética e letramento literário, articulando estudos linguísticos, culturais e literários. Desenvolveu o projeto Pantom Piá, a partir do qual fez muita pesquisa na terra indígena São Marcos e Raposa Serra do Sol, na área de poéticas orais. Desenvolveu também o projeto do Cavão ou Diamante, com os antigos garimpeiros de Tepequém. E foi também o idealizador e tutor do PET Letras Projetos de Letramento Guariba, em Pacaraima, que atendeu crianças com dificuldade de aprendizagem em 2010 e 2016. Foi conselheiro da área de Museu e Memória no Conselho Nacional de Política Cultural de 2010 a 2012. Mas acho que a Sony pode falar melhor dele, né? Sim, eu acho que ele sempre nos livros de poesia, né, que ele publicou, ele publica ele gostava de colocar essa mini bio, né? Ele dizia assim, ele abria falando, eu sou agricultor, filho de agricultor, né? Pai da Débora, do Vitor, do Gabriel e da Amora, né? E isso é muito importante, né? Porque mostra como a educação, né, pode ajudar a modificar as pessoas, as trajetórias delas, né? Que podem ser essa oportunidade que a gente consiga fazer com que essa academia que ainda hoje é tão endurecida, ainda é tão, né, enfim, né, tão cristalizada com relação a teorias e, enfim, né, os estudos, se abra
para essas pessoas, porque elas entram lá e modificam a academia, né, se tornando cada vez mais afetiva, cada vez mais, né, aquela que estende a mão mesmo, né, para essas outras formas de ver o mundo, né, de ver a própria sociedade e que ajudem, inclusive, na modificação, né, dessas desigualdades. Como você falou, ele participou do projeto de letramento Guariba, né, em Pacaraima, que até muito pouco tempo atrás, eu não sei como estão os índices, mas era um dos municípios com os piores índices, né, de educação básica, por exemplo, né? E o IAMIX também, né? Que foi um evento que levou justamente para essa comunidade, para Pacaraima, né? Educação, arte e de forma gratuita, dizendo que essas coisas não são luxos, né? Nem são lixos, são direitos também, né? São direitos de todas as pessoas, né? De toda a população brasileira, inclusive das mais distantes do centro, né? E é isso, ele continua aí reverberando, né, eh, em nossos corações, mas principalmente através da própria trajetória dele, né, que foi tão bonita, foi tão meteórica, né, e que a gente ainda sente falta, né, mas que a gente espalha, eu acho que essas sementinhas, né, aí também através da memória e das nossas ações também, né. Com certeza segue reverberando. A dedicação dele é inspiradora, né? E queria falar agora de uma amiga querida que é Socorro Maria, que há 3 dias nos deixou. E o céu ficou mais encantado, mais afinado, mais poético com ela lá. Eu tive a honra de trabalhar com ela num projeto do ICEF, pela Fraternidade Internacional. Ela fazia ponte entre as crianças e os adolescentes dos abrigos para refugiados venezuelanos e as escolas públicas municipais e estaduais. Foi um projeto bem bonito, bem legal, que a gente montava espaços de educação dentro dos abrigos e ela entrou no projeto para fazer essa ponte, assim, para garantir vaga para os grumis venezuelanos. E foi muito legal. A partir disso, a escola pública se abriu assim, para as crianças venezuelanas. Aí depois ela foi coordenar um abrigo em Pacaraima, pela Aves. Ela tinha graduação em letras também, era mestre em língua e cultura regional pela Universidade Federal de Roraima, trabalhou com ensino de português como língua estrangeira e foi tutor em especialização do ensino de língua espanhola. Era um incrível poeta, encantava todo mundo com a sua voz doce e potente, né, Sani? Sim, nossa, ela era uma pessoa. Era uma mulher admirável, né, que mesmo sendo mãe solo de 2 meninos, o Thales, Heitor, que também ancestralizou em 2020, né, e do Gustavo, conseguiu fazer um trabalho, né, incrível junto com junto aos abrigos, né, atendendo inclusive populações indígenas, né, como os Warau que chegavam. E volta e meia ela falava: "Nossa, né, tive que ir 4 horas da manhã resolver alguma questão dentro do Hanocoida, né, Uhum. porque surgem, né, essas situações surgem e não escolhem horário, né". E ao mesmo tempo ela chegava e cantava, né. Então eu digo que a Socorro ela fazia céu quando ela cantava, porque ela cantava muito bem. E ela trazia um pouco, né, dessa questão, a gente que está falando, né, de literaturas e de Amazônia, né, de povos, e ela era também, assim, entrecruzamento de culturas, né, de Venezuela, né, com o Brasil, né, com todo esse cancioneiro hispanohablante, né, porque, o Brasil, com essa ideia de que só fala a língua portuguesa, né, Uhum. esse mito que a gente sabe que é um mito, né, quando a Socorro estava presente, ela dizia assim: "Não, nós temos muitas línguas, nós falamos também espanhol, né, e que são também nossos irmãos", né, e dizia isso, que a gente tinha que, falar mais daquilo que nos une, e eu lembro desse dia como se eu estivesse vivendo ele agora, né, do que aquilo que nos separa, né, em alguns momentos. E ela cantava, né, ela cantava, e isso fazia com que a presença dela, né, sempre se marcasse na nossa memória, no nosso coração, né, através das músicas, da arte, dessa arte que
conecta mundos, pessoas, né? E fica, né? Porque acho que a arte e o amor são essas coisas que ficam, né, na gente. Então foi uma mulher maravilhosa que eu tive o privilégio, né, duas pessoas incríveis. Ela inclusive trabalhou no projeto Guariba lá em Pacaraima, né? Então eu tive esse privilégio de conhecer essas duas pessoas maravilhosas, conviver muito proximamente e que eu só posso agora honrar, né, a vivência com elas, falando do nome delas e especialmente cantando, cantando em muitas línguas, seja espanhol, seja em língua indígena, seja na língua portuguesa, mas cantando, né, nesse coro que pede sempre, né, por mais igualdade social, por mais, né, terras demarcadas, enfim, né, que pede por um mundo com em que esse encantamento mesmo, né, essas alianças afetivas possam se restabelecer de fato, né? Então, é isso. Que bonito. Inclusive, a Sony cedeu pra gente aqui, pra gente colocar pra tocar uma gravação da Socorro cantando uma música dela mesma, Onda do Mar. Como é que foi essa gravação, Sony? Nossa, essa gravação foi, essa gravação foi feita em casa. A gente estava em casa, né? Foi super espontânea. E tinha um amigo que tocava, né, uma guitarra, o outro estava tocando um violoncelo e disseram assim, vamos gravar, né? E foi gravada com celular, o Devaí estava gravando com celular, né? E era assim, né? Hoje eu vejo, né, como esses dias foram especiais, né? E a gente achava tão comum aquilo, né? E gravaram essa música que tem todo um, né, quem vocês vão ouvir agora, né, tem esse um pouquinho do que foram esses dias, né? Tem um bebezinho falando ao fundo, tem os amigos tocando violão, né? Foram essas vivências, né, que a gente teve juntos e que agora eu compartilho com todo mundo, né? Porque eu acho que as pessoas merecem conhecer um pouco de que foi Socorro, do que foi Devair, né? E dizer, né, e convidá-los a gente pensar de novo, né, no que a gente anda fazendo aí nesse mundo, né, que permite cada vez menos que esses tipos de vivências sejam feitas, né, hoje, né, nos nossos dias tão corridos por causa do trabalho, por causa do sistema, né? Então é isso. É isso, a arte é resistência, amor também. Sony, gratidão, muito obrigado por esse tempo, por suas palavras, reflexões. Gostei muito, tenho certeza que os ouvintes também. Se pudesse, a gente ficava aqui muito mais, né? Eu acho que já tá bom por uns 40 minutos. Vamos agora ficar com essa música Onda do Mar, Socorro Maria Lopes dos Santos. Gratidão, Sony. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Cheguei, enfim, estou à beira-mar, te vejo assim, olhar a navegar, um barco em mim, um corpo a desaguar, onda no mar. Barco de papel é meu desejo. Sonhos de aluguel, tudo que vejo por um beijo azul. Por um beijo azul. Morro em sua praia. Morro em sua praia. Até aqui, tem vento a meu favor, tirou um sol, todo de
tanto amor, embarca em mim, falando teu amor, onda no mar. Barco de papel, tudo que vejo, sonhos de aluguel, é o meu desejo. Um beijo azul, por um beijo azul, morro em sua praia, morro em sua praia. Até aqui, quem vem com meu favor, tirou um sol, cantou de tanto amor, embarca em mim, velando teu amor, onda no mar. Este foi mais um episódio do Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Siga o podcast na sua plataforma preferida, compartilhe com quem você acha que gostaria ou deveria ouvir essas vozes e continue caminhando conosco por entre as trilhas das palavras encantadas. Para quem deseja se aprofundar nos temas abordados aqui, sugiro dar uma olhadinha na descrição do episódio e nas mídias do podcast, onde será possível encontrar links para os livros e as produções mencionadas, além de outras referências sobre as literaturas indígenas e as literaturas de emergência. Este projeto foi realizado através da Fundação Municipal de Educação, Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Boa Vista, capital de Roraima, com apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo Federal. Agradecemos a Janô Vasconcelos, coordenador do projeto A Música das Cachoeiras, que nos autorizou a utilizar alguns trechos em nosso podcast. O projeto foi desenvolvido pelo grupo Cauxi Produtora Cultural e disponibilizou gratuitamente cerca de 4 horas de gravações com as etnias Baniwa, Wapixana, Macuxi e Tauepang. Neste episódio, fomos acompanhados por Marik, Tucuí e Taurepang, que agora você pode curtir mais um pouquinho. Gratidão e até a próxima. Tengo